Recording in Então, nesse capítulo 7 e 8, a gente vai conversar sobre a humanidade compartilhada e a gentileza quando ela é direcionada tanto para si, quanto para o outro, quanto para a relação. Essa é uma perspectiva que aprofunda a ideia de humanidade compartilhada e de gentileza. Então, todos os conceitos que a gente já viu, eles agora serão aplicados. Então, a gente vai vê-los com mais profundidade e vai se dar conta de que não existe compaixão se ela não estiver direcionada para essas três direções: para si, para o outro e para a relação ou para as relações que existam. Sem isso, a gente não tem como dizer que existe compaixão de fato. Então, vamos lá. A gente começa a partir do paradigma de que as dinâmicas de conexão e compaixão, elas precisam tanto da atenção plena, quanto da humanidade compartilhada, quanto da autogentileza. E a partir disso, acontece a transformação da forma pela qual nos conectamos uns com os outros. Se não existe essa transformação do modo atual para o modo de compaixão, então, a gente não está fazendo grande coisa nas relações que a gente está presente. Porque, necessariamente, se você tiver atenção plena, se tiver humanidade compartilhada, se existir autogentileza, então, sim, suas relações serão transformadas. E você se conectará com as pessoas de uma outra forma diferente da forma atual. Aqui eu trouxe algumas citações que a autora nos traz. A raiz das nossas dores. Ela traz um conceito que é muito caro à teoria focada na compaixão e especialmente no conceito de humanidade compartilhada, que é a noção de pertencimento. Então, pertencer a um grupo, a uma relação, a uma comunidade é fundamental para o nosso senso de sobrevivência. E esse mesmo desejo de pertencer está na raiz de uma grande parte das nossas dores e dos nossos relacionamentos. Então, ao mesmo tempo que é uma necessidade ancestral, ela também nos faz sofrer. E aí a gente vai entender mais à frente por que que esse sofrimento acontece. Pertencer e ser relevante para uma outra pessoa é mais importante quando se trata da humanidade compartilhada. Por isso que esse conceito é um conceito que está em destaque na humanidade compartilhada. A Neff, que é a autora que trabalha a compaixão, ela ressalta que quando as coisas dão errado para nós, nós tendemos a pensar que todos os outros estão bem e que só nós temos problemas. E aqui a gente tem um ditado popular que é muito comum, que é aquele que diz: a grama do vizinho é mais verde que a minha. Então, quando as coisas dão errado para a gente tende a pensar mais fortemente que o outro tá melhor do que nós. Que nós é que temos os grandes problemas, mas que os outros não têm e que os outros não têm. Só que pelo conceito de humanidade compartilhada, essa percepção, ela já se torna diferente, porque ela parte da ideia de que pertencendo todos à humanidade comum, então todos sofrem, mas sofremos de formas diferentes. Não existe um sofrimento maior ou um sofrimento, na verdade, que se diferencie de algum sofrimento já sentido. Na humanidade, aquele sofrimento ele já foi sentido em algum momento por alguma pessoa nessa vastidão de tempo e de espaço. Esse é o ponto comum da humanidade compartilhada, que outras pessoas também sofrem. Aqui ela traz um paradoxo do que poderia ser uma conexão. A gente viu que a compaixão, ela se manifesta na conexão também.
Então, o que seria uma conexão sem presença? Esses dois elementos, conexão e presença, eles são fundamentais para que a gente entenda que a ideia de pertencimento, ela é importante para a gente. Então, a gente precisa pertencer a uma relação, a uma comunidade, mas se esse pertencimento, ele está dissociado de uma presença, então a gente tem apenas uma estrutura daquela relação e não tem um afeto profundo daquela relação. E daí a Michelle Becker trouxe a metáfora da casa e do lar, da diferença dessas duas imagens, do que é uma casa e do que é um lar. Então, na casa, a gente tem toda uma estrutura de engenharia, de arquitetura, de medições, né, de altura, comprimento, largura. Na ideia de lar, a gente já tem uma percepção muito mais afetiva, muito mais relacional, muito mais emocional. Então, na ideia de uma casa, a gente tem a estrutura da conexão sem a presença. Na ideia de um lar, a gente tem conexão e presença. E agora a gente vai entender mais o que é que essas duas metáforas elas significam. Então, aqui vocês percebem, por definição, um relacionamento é uma estrutura que conecta duas pessoas, mas na busca desesperada por pertencer, muitas vezes abandonamos nosso verdadeiro eu para nos adequarmos ao que achamos que o outro deseja. O que significa isso, né? Na ideia de pertencer a uma relação, a uma comunidade, muitas vezes a gente se perde de si. E aí a gente perde nosso senso de presença. Por que perdemos o nosso senso de presença? Porque a gente está na projeção do que o outro quer de nós e não do que nós somos, ou melhor, de quem nós somos. E nesse deslocamento de identidade entre o meu desejo de pertencer e o meu abandono de mim mesmo, quando essa outra pessoa ela não atende às nossas necessidades, esse sacrifício de se esforçar por pertencer, se esforçar para se adequar ao outro, acaba gerando sofrimento. Por isso que a gente tem só a estrutura, não tem junto com ela um afeto, uma emoção mais forte. Já na ideia de lar, é diferente. Um relacionamento sem que ambos os parceiros sejam totalmente humanos e presentes é apenas uma estrutura vazia. Aqui a gente tem a noção de que o relacionamento como um lar precisa da percepção de cada um como humanos. Isso implica dizer vulneráveis e também presentes, o que significa autenticidade. Então, quando a gente tem uma percepção mais clara do outro sujeito que está na nossa relação, como alguém que tem necessidades específicas, tem uma autonomia em relação a gente, que nos diferencia em relação a nós, a gente percebe mais claramente que a chance daquela relação ser um abrigo, ser um aconchego, se torna muito maior. Então, quando existe esse esforço por pertencimento, à custa da nossa própria autenticidade, o que pode acontecer é o isolamento. E no isolamento, o que é que se tem? Se tem um sujeito que se esforçou para pertencer, para caber numa relação, e que não tem as suas necessidades atendidas pela outra parte, pela parceria que compõe essa relação. Então, nesse lugar, essa pessoa que se esforça, pensem comigo, tá sofrendo. E é muito comum que se diga: nossa, eu me moldei para estar aqui nessa família, nessa relação,
nessa comunidade, numa escola, numa universidade, num grupo, mas as minhas necessidades não estão sendo atendidas. A tendência é que aconteça o isolamento e a vergonha. Por que a vergonha? Porque parte da noção, da falsa crença de que a dor é uma exclusividade daquela pessoa e de que a gente está excluído porque nós somos o problema. Entendem isso? É um aspecto conceitual, me pareceu bem complexo. Então, se vocês tiverem alguma dúvida no chat, por favor, escrevam ou levantem a mãozinha para a gente poder trocar. Para mim, esse aspecto foi bem significativo. Vamos lá. Aqui tem a história da Valerie. Vocês notem que aqui tem várias imagens, né, de mulheres e vamos pensar assim, pessoas e a imagem da Valerie aqui adulta e ela criança aqui no centro. Qual que é a história da Valerie? Ela era casada, tinha dois filhos, uma casa, cachorro. Só que o companheiro dela era viciado. E na vizinhança, ela não via outras pessoas com esse problema que ela passava. E daí Valerie começou a pensar que só ela vivia aquele problema. E ela se sentia isolada nessa percepção, porque só ela se percebia como só ela tem um marido viciado. Então, por mais esforço que ela faça para esse marido ter uma boa casa, uma boa relação com ela, dar a ele as necessidades que ele precisa, ainda assim, ele não deixava o vício. Então, Valerie começa a se sentir envergonhada. Por que que esse marido não estava satisfeito com a vida que ela oferecia para ele, né? O que que acontecia? Então aqui começa a surgir um aspecto infantil que é muito comum nas crianças, que é de se alvejar como o problema. Se ela não sabe qual é o problema, por exemplo, dos divórcios dos pais, das brigas que acontecem em casa, da negligência que acontece diante de um dos pais, na relação com ela, o problema só pode ser ela. E Valerie faz exatamente o mesmo raciocínio, mesmo sendo uma mulher adulta. A única coisa que ela consegue pensar é: eu sou o problema. A culpa é minha para que o meu marido continue sendo viciado. E perante a sociedade, eu tenho vergonha. Eu sinto vergonha. Porque eu não pertenço a essa relação. Por isso que, na citação inicial, a Michelle Becker fala: o pertencimento é, ao mesmo tempo, uma necessidade humana, uma necessidade de sobrevivência humana, mas também é a raiz das nossas maiores dores. Não pertencer gera uma profunda dor. A humanidade compartilhada, ela parte, então, de um paradigma muito diferente, que é: todos pertencem. Todos pertencendo são importantes. E aqui a gente tem, mais uma vez, a citação da Michelle. Ela diz: a humanidade compartilhada tem a ver com pertencer e ser importante. Todos pertencemos à espécie humana, independente de nossa forma, cor, capacidade, identidade de gênero ou orientação sexual, ou quaisquer que sejam nossas identidades específicas. Porque todos pertencemos, todos somos importantes. Aqui a gente aplica esse conceito às relações, e a gente vai ver mais na frente como que isso se estabelece. Podemos ter sido marginalizados em nossa família de origem, no relacionamento principal ou na sociedade.
Mas ser marginalizado nunca poderá excluir o fato de que compartilhamos a condição humana comum. Quando eu li essa parte, me pareceu muito semelhante à ideia de dignidade da pessoa humana, que é muito falado no direito, né? Direito constitucional, direitos humanos, direitos fundamentais. Então, a noção de humanidade compartilhada também dialoga com essa ideia de que, mesmo estando numa condição marginal, o sujeito não deixa de pertencer à espécie humana. E em razão desse pertencimento, ele é importante. É o fato dele ter nascido nessa comunidade de humanos que define a importância dele, a humanidade comum dele dentro desse lugar. E embora a sociedade possa valorizar alguns mais do que outros, isso é um erro por parte das pessoas que buscam o poder marginalizando os demais. Nunca é reflexo preciso do seu verdadeiro valor. No caso de Valerie, o que que a gente tem? Ela foi maltratada pelos pais, maltratada na relação conjugal, maltratada pela sogra, maltratada na época do colégio. Então, aquela relação conjugal ativava, reativava, reencenava traumas anteriores e fazia com que ela se sentisse inadequada, marginalizada em relação aos demais. E a, a ideia de que você está à margem, a ideia de que você está excluído, na maioria dos casos, na maioria dos casos, o não pertencimento faz com que nós acreditemos que nós não temos valor, que o nosso valor é menor, que a nossa condição de estar na vida vale menos do que a condição de quem, aos nossos olhos, pertence a determinado grupo, pertence a determinada relação. Por isso que Valerie, quando olhava para os vizinhos, dizia: "Ah, a vida deles está melhor do que a minha. A minha vida é que é ruim, mas a vida deles não." E aqui, a Michelle Becker traz duas rotas na busca por pertencimento. Uma que acontece a partir da adequação, que é o mito do leito de Procusto, que a gente vai falar, e o conceito de Ubuntu. Eu vou dar uma lida aqui no que Mari escreveu para a gente trazer mais contribuições. O texto afirma que ser marginalizado pela sociedade ou pela família nunca exclui nosso pertencimento à espécie humana. Na prática do dia a dia, como podemos diferenciar o valor que o mundo tenta nos dar do nosso verdadeiro valor intrínseco, que não depende de performance ou aceitação alheia? Essa é uma excelente pergunta, Mário, porque aqui o que você está me chamando a olhar, o que você está nos convidando a olhar é como que a gente pode pôr em prática esse conceito de humanidade compartilhada? Como que a gente pode perceber o nosso valor intrínseco? Me parece que aqui o conceito de autocompaixão é a chave. E a autocompaixão, ela vai ser desenvolvida em relações saudáveis. Porque imagine o caso de Valerie, um marido viciado, o esforço que ela vem fazendo por pertencer a essa relação, não pertencendo a essa relação, se sente isolada e percebe que o seu alto valor não existe ou é muito pequeno. Nesse caso concreto, o que é que pode atinar a Valerie para se dar conta do seu valor intrínseco como ser humano? A autocompaixão. Mas é um conceito? Autocompaixão é um conceito puro? Não me parece.
Não me parece que trazer essa resposta seja limitar o conceito da autocompaixão a um aspecto abstrato. O valor intrínseco do sujeito é visto pela relação, mas pela relação saudável. Porque nota só, aqui ela fala, né? Embora a sociedade possa valorizar alguns mais do que os outros, isso é um erro por parte das pessoas que buscam o poder, marginalizando os demais. Isso é uma chave, porque numa relação saudável, numa relação compassiva, não se está buscando o poder, se está buscando a conexão, o senso de presença. E aqui, nessa conexão, nesse senso de presença, que usualmente acontece com quem? Com os psicólogos e os pacientes. Ou quando se tem a sorte de ter um excelente ou uma excelente companheira que te valida, que te acolhe, que atende às necessidades possíveis. Então, a partir do olhar desse outro compassivo, é que me parece que a gente vai entendendo o nosso valor, o nosso senso de alto valor. E esse olhar desse outro pode ser obtido de diversas formas, no meu modo de ver, né? Depois quero até escutar a tua opinião, Mário. Escreve aí pra gente traçar aí uma ideia, um raciocínio. Pode ser por um terapeuta, pode ser por um amigo, pode ser por uma amiga, pode ser por um professor, pode ser por um avó, pode ser por um livro, pode ser por um grupo como esse. Então, são muitas formas da gente se dar conta de que nós temos um valor. Aqui o Mário diz. Será que o valor intrínseco é sentido quando paramos de perguntar: eu importo para você? E passamos a saber que eu importo para mim? Eu acho que isso é uma dimensão, mas é significativo a gente avaliar se o outro que está na relação conosco se importa com a gente. Para quê? Você está numa relação conjugal e a tua companheira, o teu companheiro, sistematicamente demonstra que não se importa com você. Para que que você vai estar nessa relação? Aqui a gente usa a compaixão feroz. Eu estou ao lado de alguém que não se importa comigo, e isso é sistemático. Então, eu preciso dar um limite nessa relação. Então, para além de perguntar, eu me importo para você, você se pergunta, eu me importo para mim. Primeiro, mas isso não é um obstáculo para que você pergunte. O outro se importa comigo? A gente vai ver mais adiante como que a humanidade comum, ela pode se espalhar nas três dimensões. Eu pertencer, eu ter um senso de pertencimento e alto valor, a outra pessoa ter esse senso de valor em relação a mim e eu em relação a ela, e a gente ter um senso de valor da nossa relação, tá? Então vamos voltar aqui para o leito de Procusto. Ela menciona o mito de Procusto que fala o seguinte: Atenas, para ter acesso a Atenas, os viajantes passavam por Procusto. E o que é que ele fazia?
Ele pedia para as pessoas deitarem numa estrutura parecida com uma cama, e aquelas pessoas que fossem pequenas, menores do que o tamanho daquela cama, ele esticaria até a cabeça e os pés tocarem nas pontas. Aquelas pessoas que fossem maiores, ele cortaria as pontas. Então, só entrava em Atenas quem tivesse a exata medida de Procusto, que deitado naquele leito se adequasse a Atenas, a quem Atenas poderia receber. E aqui ela traz algumas problematizações. Quantos de nós já não nos adequamos aos diversos contextos para poder pertencer? Na adolescência, isso é uma marca muito forte, mas na fase adulta também isso acontece. A necessidade de pertencer, ela é uma necessidade de sobrevivência, mas é também uma necessidade que nos traz uma dor profunda. E aqui a Michelle Becker traz um exemplo. Se você nasce numa família que tem muita habilidade financeira, muita habilidade para cálculo, para economia, e você nasceu com habilidades criativas muito fortes, para pertencer a essa família, muitas vezes você vai cortar as suas habilidades criativas e esticar a sua perspicácia financeira, econômica, para caber nas expectativas da sua família. E há casos que nós fazemos isso para caber nas expectativas da nossa sociedade, mulheres em especial. E a gente tende a acreditar que o descompasso, a desconformidade é uma falha pessoal. Isso é tão grave, porque a gente volta para si uma autocrítica muito severa. E a gente vai ver mais na frente como que a autocrítica, ela nos afasta da autocompaixão. Já no conceito de Ubuntu, que tem essa outra configuração visual, vocês percebem que está tudo conectado aí. Eu sou porque nós somos. A ideia aqui é um conceito afiliativo. A humanidade compartilhada reconhece a diversidade e a inclusão. Cada um é diferente e todos pertencem. O sistema fortalece o indivíduo e os talentos únicos do indivíduo fortalecem o sistema familiar. Ninguém pode estar bem se o sistema não estiver bem. E aqui ela conta uma história que eu achei sensacional. Uma, uma pessoa que faz parte de um coletivo, de uma aldeia, é perguntada sobre como que ela tá. E ela responde: nós não vamos bem. E aí a outra pessoa pergunta, né? Mas o que que aconteceu? Por que que vocês não vão bem? E ela responde: porque a avó tá doente. É o conceito de pertencimento na sua percepção mais fina, que é: se há alguém nessa comunidade que não tá bem, eu também não estou. Então, há uma teia que conecta essa família, esse sistema familiar. Não é uma visão individualista.
ou neoliberal, como a gente poderia dizer. É uma visão coletiva. O espectro da humanidade compartilhada, portanto, ele tá nesses dois polos que a autora nos coloca: apenas os outros e apenas eu. O que é que isso significa, né? O nós é um ser, Regina. Exato. O nós é a relação. Exatamente. É esse relacionamento, né? E isso faz com que a gente também enxergue o nós nas relações menores. Por exemplo, no caso que a gente está trazendo aqui, na conjugalidade, que é o relacionamento. A humanidade compartilhada, ela é a zona central do pertencimento. Aqui, todos importam e todos pertencem. O reconhecimento de que falhas, tristezas, belezas e alegrias fazem parte da condição humana comum. Esse é o centro. Nas extremidades, a gente vai ter as deturpações do que é a humanidade compartilhada. Então, a gente primeiro tem a ideia de que apenas eu, que era o caso de Valerie. Consumidos pela própria dor, acreditamos que nossos defeitos e lutas são únicos e não somos dignos de amor. Apenas eu sou diferente. Apenas eu não tenho valor. Apenas eu não sou digno de amor. Meu defeito, minha luta, meu problema só existe em mim. A gente perde a noção nesse polo de que outras pessoas também passaram pelos mesmos problemas, ainda que você não conheça. Quantas mulheres não têm maridos viciados em álcool, viciados em drogas ilícitas? Muitas. Mas Valerie acreditava que só ela tinha aquela dor. Quantas mães de crianças neurodivergentes não sofrem acreditando que só elas têm aquela dor? É um exemplo também que a Michelle Becker dá no livro. E, na verdade, esse sofrimento, ele é compartilhado, tanto o sofrimento da maternidade, quanto o sofrimento das mães que têm filhos neurodivergentes. No outro polo, a gente vai ter apenas os outros. Nesse polo, nós ignoramos nossa dor, acreditando que os outros estão em uma situação pior. Isso é muito interessante. Então, o meu sofrimento não importa. Aqui, o sujeito, ele dispensa a autocompaixão, acreditando que só a dor dessas outras pessoas que estão numa situação pior do que a dele importa. Porque a dor dele é menor, ele ignora o seu próprio sofrimento e abre uma lente para o sofrimento alheio. Nessa estrutura de percepção, o que a gente tem é a ausência da autocompaixão. É a ausência da percepção de humanidade compartilhada. Por quê? A dor daquela pessoa, embora tenha um nível menor, embora possa ter um nível menor do que a dor desses outros, é dor, importa, pertence. Outras pessoas também têm. Então, é significativa. Nesse polo, a gente simplesmente se sacrifica na percepção de que sofre,
porque o sofrimento do outro é maior do que o nosso. Então, tanto num polo quanto no outro, não existe humanidade compartilhada. Só na zona central do pertencimento é que a gente pode desfrutar desse olhar compassivo em relação a si e compassivo em relação ao outro e compassivo em relação ao relacionamento. Aqui a Larissa fala: saber que os outros têm a mesma dor diminui a dela? Não sei se interpretei certo. Aqui não me parece que seja uma questão de dor diminuída, sabe, Larissa? Eu acho que a ideia aqui me parece mais vinculada à noção de pertencimento. Você percebendo que outros seres também sentem a dor que você sente, então você tem um senso de pertencimento. Sabendo que você tem um senso de pertencimento, você está mais próximo de se dar conta de que você é capaz de superar aquela situação. A sua dor não aumenta ou diminui. Percebe que não tem a ver com essa qualidade de mais ou menos dor, mas de uma qualidade de se dar, se perceber como parte de um todo, se perceber como uma parcela da humanidade que, por ter aquela mesma dor, já passou por aquilo e você, como tendo essa dor agora, também vai passar por aquilo ali. É como se nos desse um senso maior de força e de alto valor. Porque se outras pessoas antes de mim já passaram por isso e conseguiram superar, eu vou superar também. Isso é mais um plus do pertencimento. Mas a ideia do pertencimento é isso é comum a outras pessoas. Esse sofrimento é comum a outras pessoas. Ficou mais claro ou eu baguncei mais aí a tua cabeça, Larissa? Depois dá um, dá uma resposta aqui. A Regina falou: quando as mães de filhos neurodivergentes estão nos grupos de mães, se sentem incluídas. Isso é verdade. Quando estão em família, dependendo da família, podem se sentir menos que os outros membros e excluídas, na medida da sua diferença. Exatamente, Regina. E isso acontece porque essa família, esse agrupamento familiar, não proporciona esse senso de pertencimento, né? Isso é muito doloroso para quem passa por isso. É muito doloroso. E para a criança que passa por isso, porque ela percebe, o senso de isolamento, o senso de vergonha, o senso de defectividade é muito grande. O Mário, o foco exclusivo no outro, os outros estão pior, quanto o foco exclusivo em si, meus defeitos são únicos, nos mantém isolados da verdadeira conexão. Perfeito. Em nossos momentos de dor, qual desses extremos costuma ser a estratégia de sobrevivência favorita? E como essa escolha impede que a gente sinta o que realmente pertence ao grupo? Qual desses extremos costuma ser a estratégia de sobrevivência favorita? Aqui eu acho que depende da sua história biográfica, Mário. Depende da sua história biográfica, porque se aqui, nesse polo, apenas os outros, a pessoa tem uma tendência ao autossacrifício, ela vai deixar a dor dela de lado, o meu sofrimento não importa, e vai dar maior valor ao sofrimento dos outros. Os outros estão numa situação pior. Só que esse é um polo que afasta a humanidade compartilhada, afasta o senso de pertencimento.
Já no outro polo, aqui a gente tem alguém que está numa vulnerabilidade tão grande que acredita que só a dor dela importa. Então, vamos pensar no esquema de abandono, que só o abandono daquela pessoa é tão grande como parece ser aquela manifestação, e que as outras pessoas não passam por aquele abandono. Mas veja, não é um jogo de palavras, porque aqui a gente poderia pensar nessa pessoa que faz o autossacrifício também nesse polo. Com que pensamento? Se ela tivesse o pensamento de só eu me autossacrifico tanto, ninguém mais faz esses sacrifícios por outras pessoas, só eu tenho que carregar as coisas nas costas. Então, dependendo do referencial que a pessoa ponha, ela vai se situar ou num polo ou em outro. E me parece que o posicionamento ele se dá pela história biográfica de cada um e pelo contexto em que aquela situação acontece em determinada relação. Me parece que essas são algumas variáveis interessantes para a gente lançar luz nessa pergunta que você faz. E aí você pergunta, como essa escolha impede que a gente sinta o que realmente pertence ao grupo? Aqui é um aspecto projetivo, Mário, porque repara só. Se a gente não tem autocompaixão e, portanto, a gente não está situada no centro da humanidade compartilhada, a gente vai ter uma percepção distorcida do outro. E nessa percepção distorcida do outro, a gente vai achar que a dor do outro ou é maior que a nossa, ou que a dor do outro não importa e que só importa a nossa dor. Tanto num polo quanto no outro, a percepção de compaixão, ela está deturpada. E de autocompaixão também. Percebe? Larissa, que bom que ficou claro. Mário, depois tu me disse se ficou clara essa explicação que eu te trouxe. Vamos adiante. Ah, talvez isso aqui ajude, Mário. A triagem da compaixão. A prática da autocompaixão exige priorização técnica. Achei muito interessante esse termo, priorização técnica. Não podemos ceder à nossa estabilidade em nome da dor alheia, se a nossa ferida for mais crítica. E aqui ela traz um exemplo, né? Alguém está com indigestão e a outra pessoa está tendo um infarto. Qual é a priorização técnica? Você está numa relação conjugal. A tua parceria é alguém que é suicida. E a outra pessoa é alguém que tem ansiedade. Qual que é a priorização técnica do cuidado? Quem está mais grave? Só que, se a gente estiver nesses polos, a gente não tem como identificar quem é que está mais grave. Porque aqui a gente percebe que quem está mais grave sou eu, independente da dor do outro ser maior ou menor. E no outro polo, sempre a dor do outro vai ser menor. E a minha dor, mesmo sendo mais grave, não vai ser vista. Então aqui a priorização é a partir do que é mais grave. Aí ela fala, atender ao desconforto, a indigestão, ignorar o próprio infarto, porque outras pessoas no mundo têm indigestão, é uma lógica falha e destrutiva. O infarto é uma dor severa, é uma crise aguda. Então, exige
que a pessoa seja o primeiro a receber atenção e cuidado. Quando você está na mesa de cirurgia e aí só o corpo da gente, só tem N problemas. Tem um problema na visão, um problema no coração e uma gastrite. Ela chega na emergência. O que é que vai ser feita? A emergência do coração. Depois vai ser feita a avaliação da gastrite, depois vai ser feita a avaliação do olho. Do mais grave para o menos grave. E essa percepção do que é mais grave, do que é menos grave, só é possível quando a gente tem compaixão. Quando nos incluímos em nosso círculo de compaixão, somos mais capazes de cuidar dos outros. Por isso a percepção do grupo, Mário. Quanto mais próximo de uma percepção de autocompaixão, mais próximo a gente vai ter condição de cuidar dos outros. Isso na clínica, para quem é psicóloga, psicólogo e está aqui, é muito significativo. Porque mesmo a gente podendo não ter vivido um processo depressivo, quando o nosso paciente chega e relata um processo depressivo, a gente se conecta com ele. Porque a gente acessou algum espectro daquilo que foi a tristeza. E a gente consegue compreender aquilo ali. Aqui eu fiz um super resumo para vocês, porque é muito interessante isso aqui. Assim como o da gentileza, o da humanidade compartilhada em três direções é super importante. Aqui ela fala: quando a parceria fica presa na resposta ao estresse e na resistência, não pode te dar o que você precisa. Ou você não consegue se vulnerabilizar, você pode sentir que não importa. Lembra daquela pergunta, Mário, que você fez sobre o outro? Se o outro, se o outro se importava, né, com você, vem aqui. Tem muitas vezes nas relações que a parceria tá dentro do seu sistema de ameaça. Ela não consegue te dar o que você precisa. Ela tá fixada na resposta de estresse. Ela tá fixada na resistência, no te consertar, no te controlar, no te criticar. Ela não vai te dar o que você precisa. Ou se você não consegue se vulnerabilizar, dizendo que não tá bem, dizendo que precisa de determinada coisa. Se essas situações acontecem, você pode sentir que não se importa, que não importa, que você não importa. Então, mesmo desejando cuidado dessa parceria, se essas situações acontecem, você não vai sentir esse cuidado. Você não vai acessar esse cuidado. Primeiro, porque o outro não está podendo te dar. E segundo, porque você não está pedindo. Nessas situações, você sente que não importa. E nesse contexto, a gente não pode obrigar as pessoas a estar lá para nós. A gente não pode obrigar as pessoas a sair do seu sistema de ameaça ou de alerta e simplesmente nos atender. A gente muitas vezes nem consegue sair do estado de defesa que a gente tá e que não consegue se vulnerabilizar para o outro. Então, nesses casos, qual é a pergunta importante aqui? Você pode estar lá para si mesmo? Essa é a pergunta-chave.
Você se inclui no seu próprio ciclo de compaixão? Você consegue dar à parte mais vulnerável de si o senso de importância, o senso de validação que essa parte precisa ou não? Ou você sempre vai estar projetando no outro para que esse outro atenda às suas necessidades? Daí Larissa fala: vale pensar nas necessidades emocionais. Se você consegue suprir e se o outro pode te dar. Exatamente, Larissa. Exatamente. Aqui é o primeiro ponto dessa noção de humanidade compartilhada voltada para você. Agora, a humanidade compartilhada voltada para o outro. Em que contexto isso se aplica? Quando é você que está preso num dos ciclos de reatividade, resistência ou isolamento. Então, a tua parceria, a pessoa que está ao teu lado, pode pensar que ela não importa, porque você é que está congelado, enclausurado. Ou na reatividade, na luta, na fuga, no apaziguamento, ou na resistência, que é querendo consertar, controlar, ou o tempo inteiro criticar essa parceria, ou no isolamento, preso no foco da sua própria dor. Então, em cada um desses polos, a gente traz a noção para quem está ao nosso lado de que a pessoa não importa. Na reatividade, a gente esquece da relação, que tem um relacionamento ali que precisa de atenção e que estar ligado no sistema de ameaça não ajuda essa relação. Na resistência, a gente tenta se distrair da nossa própria dor, tirando a parceria da dor dela, porque a dor dela convida a gente a acessar a nossa própria dor. E como nós não temos condições de sustentar essa dor, a gente controla, a gente critica, ou a gente tenta consertar essa parceria. Isso pode fazer com que ela se sinta que não importa. Ela não importa na relação. No isolamento, quando a gente fica preso no foco da nossa própria dor e esquece da parceria, a gente não enxerga esse outro, que o outro também pode estar passando por momentos difíceis. É aquele apenas eu que a gente viu lá atrás, o isolamento. Apenas eu tenho uma dor maior que você. Então, em nenhum desses a gente está atuando a partir da humanidade compartilhada e, por consequência, da compaixão. E aqui a Michelle Becker ela traz alguns rituais simples que podem ajudar a gente a construir relações que estão mais conectadas, né? Ela diz um beijo de despedida, uma pergunta sobre como foi o seu dia depois do trabalho. Tudo isso pode contribuir para que a parceria se sinta vista, aceita e amada. E aqui a gente tem o último aspecto dessa direção da humanidade compartilhada, que é: seu relacionamento importa? O que é que significa isso? Você está cuidando da sua relação? Você está tendo tempo de qualidade com a pessoa que você está? Você está conseguindo ter presença para escutar essa pessoa quando ela chega, quando ela fala sobre as dificuldades dela e também as vitórias dela? Vocês estão conseguindo celebrar juntos? Vocês estão conseguindo se apoiar um ao outro?
Vocês percebem a relação de vocês como uma entidade destacada, né, de um e do outro? Vocês reservam um tempo para essa entidade, para essa relação? Isso é pensar uma unidade compartilhada em três direções. Daí o Mário fala, lendo sobre como a nossa própria reatividade e resistência podem fazer a nossa parceria se sentir invisível, fiquei pensando, como a gente pode cultivar aquela voz interior compassiva para nos acolhermos no erro, sem que isso se torne uma desculpa para não olharmos para a dor que causamos no outro. Isso aí entra no conceito, Mário, de autoindulgência. A gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Às vezes, parece um desafio muito grande ser autocompassivo e, ao mesmo tempo, assumir a responsabilidade de que nossa parceria também importa tanto quanto nós. Aqui, Mário, me parece que a tua pergunta está apontando para esse outro lugar da autoindulgência, que é como você reconhecer o seu erro, mas não se esconder nesse erro e poder olhar para o que esse outro sentiu a partir desse erro, a partir dessa dor. Essa pergunta é interessante porque na terapia de casal, isso aqui é o que mais a gente vê. São pessoas que estão ali, que se amam, mas que um errou com o outro. E como que a gente faz para reconhecer o erro, não ser indulgente, autoindulgente, e ser compassivo também com o outro? Na minha percepção, a saída é a escuta. É poder escutar dessa outra pessoa o que é que doeu, o que é que machucou e como que agora você pode cuidar para cicatrizar aquilo. O como que agora vocês dois podem cuidar da relação. Isso se dá pela escuta, pela abertura, pelo senso de presença, pela percepção de que a dor da outra pessoa também importa. E a autocompaixão, ela é extremamente responsável. Extremamente. A prática da compaixão é extremamente responsável. É você se dar conta do que você fez e assumir a condição do que você fez. Mas também buscar reparo a partir do dano que foi causado. Aqui, Mário, acho que vai ficar mais claro ainda. O espectro da autogentileza, ele vai de um polo que está situado à autoindulgência e de um outro polo que está situado à autocrítica. No centro, a gente tem o enraizamento do cuidado, que é a gentileza, que é a voz compassiva. E a pergunta central aqui é: do que eu realmente preciso agora para o meu bem-estar duradouro? Não é o meu bem-estar passageiro, é meu bem-estar duradouro. E aqui a resposta vem como uma boa mãe. O que que uma boa mãe faria no meu lugar? Como ela atenderia a essa necessidade? No polo da autocrítica, o que que a gente tem? Uma ferocidade enraizada no medo e no sistema de impulso. A autocrítica, a base dela é o nosso crítico interno. Muitas vezes foi constituído essa voz autocrítica a partir dos nossos cuidadores, que exerceram essa criticidade de forma muito profunda o tempo inteiro. Ou a gente introjetou essa voz crítica que estava de uma forma indireta na nossa família, na relação com os nossos professores,
mas com os nossos cuidadores em geral. A voz crítico-punitiva, ela esgota o bem-estar sob o pretexto da motivação. Aqui é faça mais. Você não merece compaixão. Você não presta, o seu valor é pequeno. É uma ferocidade enraizada nesse sistema de impulso que é lutar, fugir, criticar. Já na autoindulgência, que é o outro espectro da gentileza, né, o outro polo, na verdade, da gentileza, na autoindulgência a gente pode ter tido pais que foram muito indulgentes conosco, passaram muito a mão na cabeça, não nos responsabilizavam pelo que acontecia. Então aqui o sujeito faz apenas o que foi agradável para ele. É o viver no agora total, sem pensar nesse bem-estar duradouro. Dar a si mesmo o que quer, na hora que quer, sem visão de longo prazo. Isso resulta em colapso. Invariavelmente, isso vai resultar em colapso. Então, tanto a autoindulgência quanto a autocrítica são aspectos que vão afastar o sujeito da autogentileza e da voz compassiva, tanto para si, quanto para o outro, quanto para a relação. Aqui é os três. Então, aqui ele faz um resgate, né, do que é essa autocompaixão. É a base da atenção plena, que é a capacidade de ver com clareza a realidade e aceitá-la sem lutar contra ela. A humanidade compartilhada, que é lembrar que o sofrimento e a alegria nos conectam a todos, ninguém está isolado. E a gentileza, que é cuidar de nós mesmos com a intenção genuína de aliviar a dor e promover bem-estar duradouro. Aqui, a Becker traz a matriz da força afetuosa. Nesse gráfico, a gente tem, de um lado, forças e limites, que representam as costas fortes da autocompaixão, e vulnerabilidade e conforto, que representa a frente suave da autocompaixão. Nessa ponta, em que a gente tem pouca força e muita vulnerabilidade, que acontece a autoindulgência, o colapso. Somos facilmente inundados por emoções, ruminamos e fomos treinados para ser legais em vez de gentis. E falta estabilidade, autoindulgência. Nesse outro polo, a gente tem muita força, muito limite e baixa vulnerabilidade e baixo conforto. Aqui a gente tem rigidez. Somos duros e inflexíveis. Reprimimos sentimentos e há muita energia gasta carregando uma mala invisível de dor. Sentimos-nos fortes, mas isolados e frágeis. Tchau, Regina. Até a próxima, querida. Boa noite, bom descanso. Boa noite, querida. Obrigada. Maravilhoso. Um beijo. Um beijo. Qual é o ponto assertivo disso aqui? É esse eixo diagonal. Nesse eixo diagonal, a gente tem muita força e limite e muita vulnerabilidade e conforto. É possível ser forte e é possível ser vulnerável. Aqui a gente vai ter a flexibilidade psicológica, que é, Mário, aquilo para onde a gente olha quando pensa na relação e no erro. É estar na vulnerabilidade, porque é reconhecer o erro, mas é também estar na força e perceber o que é possível reparar ali. E o que é possível olhar de dor de si e do outro diante daquele erro. Aí aqui a Michelle Becker fala: como um salgueiro que se dobra ao vento, a gente tem a firmeza e a estabilidade das costas quentes, combinadas com a vulnerabilidade e a resiliência da frente suave. Aqui a gente encontra a verdadeira autocompaixão.
Na gentileza, da mesma forma que na humanidade compartilhada, a gente tem a gentileza para as três direções: a base, que é o eu, o espelho, que é a parceria, e essa terceira entidade, que é o relacionamento. Uma vez que a gente cultiva isso, essa base da gentileza, a gente, junto, claro, com a atenção plena, com a humanidade compartilhada, a gente mais nunca vai precisar ficar sem ela. E para que um relacionamento prospere, essa força afetuosa, ela vai precisar fluir nessas três direções: eu, o outro e a relação, o tempo inteiro. Aqui a pergunta: você importa para si mesmo? É a mesma pergunta de lá da humanidade compartilhada. A mesma pergunta. Só que lá a gente apontava para o pertencimento. E aqui a gente tá apontando para a gentileza. A gentileza, essa capacidade de amar, de ser visto. Então aqui, se não sabemos quem somos ou o que sentimos, não podemos ensinar os outros a nos tratar bem. A dependência exclusiva do parceiro para obter a gentileza gera ressentimento e há risco de dependência, porque a gente projeta a satisfação da nossa necessidade emocional sempre nesse outro. E quando esse outro é a fonte total da satisfação das nossas necessidades, a gente vai ter ressentimento aí por quê? Porque o outro não é essa fonte. E porque vai chegar o momento que esse outro não vai conseguir atender às suas necessidades emocionais. Porque isso é responsabilidade sua. Porque, no final das contas, a primeira pergunta é: você se importa para si? Essa é a base. Você sabe quem é? Você sabe o que sente? Você sabe como atender às suas necessidades? Você sabe como você precisa ser tratado? Você se importa para si mesmo? Essa é a pergunta. Comprometer-se a estar presente para si mesmo, pronto, com compreensão e apoio nos momentos de falha, é a ação compassiva. E a pergunta curadora é: do que eu realmente preciso agora? Eu preciso ser visto? Eu preciso ser amado? Eu preciso de limites fortes? Dar a isso a si mesmo da melhor maneira possível é o que vai proporcionar a autocompaixão, o amadurecimento da relação. Mas lembrem, ao mesmo tempo em que isso acontece, também é preciso ter a vulnerabilidade de poder pedir a outra pessoa o que você precisa. Se deixar ser atendido pelo outro, para que esse outro possa contribuir com a satisfação da sua necessidade emocional. Só que não de forma exclusiva, porque aí a gente vai ter o risco da dependência. E aí o Mário fala: o texto fala sobre o risco da dependência quando não ensinamos os outros a nos tratar, porque nem nós sabemos o que sentimos. É verdade. Do ponto de vista prático, como a gente pode começar a silenciar a expectativa do que o parceiro deveria nos dar para conseguir ouvir a nossa própria pergunta? Curado. Às vezes, o barulho da nossa carência é tão alto que fica difícil identificar o que o nosso eu realmente precisa no momento. Isso é verdade, Mário. E se a gente teve uma infância em que as nossas necessidades não puderam ser vistas, isso se torna ainda mais grave. Isso se torna ainda mais grave. Mas quando você me pergunta do que do que o parceiro deveria nos dar para conseguir a nossa
Própria pergunta curado. Às vezes, o barulho da nossa carência é tão alto que fica difícil identificar do que o nosso eu realmente precisa no momento. Aqui, no processo de terapia, a gente tem uma grande vantagem para conseguir isso. Por quê? Porque a gente tem um ser humano que espelha as nossas emoções. A gente tem um ser humano que consegue estar conosco no nosso desconforto. Quando a gente não está nessa relação segura, nessa segurança, a gente vai precisar fazer um exercício, que é de estar com o nosso desconforto, de não fugir do nosso desconforto. Porque aí a gente vai começar a perceber que nome tem esse desconforto. Desde quando eu tô assim? Que contexto isso está acontecendo? Em que contexto isso está acontecendo? Que emoção eu estou sentindo? O que poderia acontecer agora para que eu pudesse me sentir melhor? Esse esse estado de estar com o desconforto da gente é algo que vai nos auxiliar a gente também enxergar o desconforto do outro. E se para você é difícil estar com o seu próprio desconforto, é sinal de que você precisa de uma relação segura para poder exercitar isso. Essa relação segura é a relação terapêutica. Mário, ficou claro agora? Me fala, tá? Daí a Larissa me menciona aqui. É tão bom quando o outro adivinha o que precisamos só pelo olhar, pelos gestos. Às vezes é cansativo ficar sinalizando do que precisa. Um simples abraço, um beijo ou como você está genuinamente. Ai, que bom, Mário. Larissa, é bem mais confortável, né? Quando o outro se antevê, né? Quando ele antevê as nossas necessidades, né? Mas aqui eu te faria uma pergunta sobre quanto que você está vendo a sua necessidade estando numa relação em que o outro não vê a sua necessidade. O quanto você está sendo compassiva com si, consigo mesma, estando numa relação em que já está cansativo você pedir. Porque aqui me parece que a gente está diante de uma disfuncionalidade da relação. Quando o outro está cansado de pedir, e já pediu muito, e não foi escutado. Já pediu muito e não foi escutado. Então, esse outro a quem se pede, tá em condições de ouvir? Ele tem para dar? Tem como dali ter autocompaixão? Tem como dali ter compaixão para você? Essas são perguntas que podem nortear um pouco. Mas é também importante a gente não criar uma visão de um amor romântico que a gente vai encontrar as respostas pelo olhar, que a gente vai ser compreendido sem palavras. Porque a construção do amor, a construção da compaixão, ela é mediada pelo diálogo. Ela é mediada pela fala, pela emoção, pelas necessidades emocionais. Isso é necessário.
Para numa relação madura, isso é necessário. Direção 2, o parceiro. Aqui a ressonância empática muitas vezes nos faz sentir a dor do parceiro. E a forma como a gente responde dita o curso do relacionamento. Por exemplo, havendo bloqueio, havendo reatividade e resistência, o que é que acontece? A gente tenta consertar, controlar ou criticar esse parceiro, essa parceira. O que é que está por debaixo dessa atitude? Essa é uma estratégia defensiva para aliviar a nossa própria dor e o nosso próprio desconforto diante do sofrimento do outro. O resultado disso é que a parceria se sente como um fardo, defeituosa e abandonada, porque só tem crítica, só tem controle, só tem conserto. Então, qual o senso de alto valor que essa pessoa vai ter ao lado teu? Não vai ter, não vai ter. A outra proposta é a conexão. Agir com atenção, com humanidade e, claro, com gentileza. Qual é o comportamento aqui? Oferecer a compaixão na sua frente suave, dando afeto, conforto, validação, ou nas suas costas fortes, dando motivação, provisão, proteção. E observando o que é que a minha parceria quer, o que é que a minha parceria precisa nesse momento. Não o que ela quer, mas sim o que ela precisa nesse momento. Porque ela pode não querer limites, mas ela pode estar precisando de limites. Qual é o motivo oculto que está nessa, nessa forma de agir? A percepção de que a vulnerabilidade do outro é um aspecto comum da humanidade. E você presta o seu testemunho compassivo. Achei linda essa expressão, testemunho compassivo. O resultado disso é que a parceria se sente vista, aceita e amada. A direção 3 é o relacionamento. Muitas vezes recorremos ao relacionamento em busca de força para enfrentar a vida, o trabalho, os filhos, o estresse. A gente vive, né? Muitas vezes no modo automático com a nossa parceria, né? Cuidando do trabalho, das crianças e vivendo uma vida de estresse. Só que nesse looping, a gente esquece que o próprio relacionamento não é uma fonte inesgotável de energia, de afeto. Ele é uma entidade que precisa ser nutrida. Do contrário, murchará. Por isso que a compaixão também precisa ser direcionada para o relacionamento. E aí a gente deve se perguntar: o relacionamento está precisando de segurança? O relacionamento precisa de vitalidade? O relacionamento precisa de provisão, de proteção, de afeto? Do que esse relacionamento está precisando? Se o relacionamento precisar de segurança, há necessidade de estabelecer novos limites, curar as feridas antigas, buscar terapia de casal para restaurar a condição da compaixão. Porque sem segurança na relação de casal, não tem como haver compaixão. Então, se a pessoa está querendo desenvolver compaixão depois de um evento muito forte na vida daquele casal, vai ser muito difícil. Vamos dar o exemplo da traição. Dependendo da traição, de como que aquilo ali signifique para a pessoa que foi traída, vai ser muito difícil aquela pessoa restaurar a compaixão sem antes estabelecer a segurança do evento que causou a quebra dessa segurança, que foi a traição. Se o relacionamento precisa de vitalidade, há necessidade de injetar humor, aventura, novas experiências compartilhadas, mais leveza, quebra da rotina, tirar o relacionamento da monotonia, ter mais flexibilidade. De nada, Larissa. Um beijo, boa noite. Obrigada também pela presença, querida.
E quando o relacionamento precisa de provisão? Aqui, a gente vai precisar investir ativamente nos recursos cruciais, como tempo, atenção e energia, e proteger a relação contra interferências externas contínuas. E aqui o nosso último slide, em que foi separado essas duas citações. Ajustar a capacidade de abordar a si mesmo e ao seu parceiro com gentileza transforma um espiral descendente em um espiral ascendente. Um momento de gentileza pode mudar uma noite. Uma série de momentos de gentis pode mudar um relacionamento. E de fato, quando a gente faz a prática da compaixão, isso precisa ser um contínuo para que a gente possa mudar essa relação. Quando a atenção plena, a humanidade compartilhada e a autogentileza se encontram, o sistema de cuidado é ativado e o lar é reconstruído. Essa foi a nossa apresentação. Eu vou encerrar aqui o slide e, se vocês quiserem, fiquem à vontade para a gente conversar, dialogar sobre o que a gente viu hoje. Mari, você fala sobre o relacionamento. Como percebemos o momento exato em que paramos de nutrir o relacionamento e passamos apenas a usá-lo como abrigo contra o estresse da vida? Eita, Mário, tá com umas perguntas boas hoje, hein? Vamos lá. Então, sabe que não me parece que seja um momento exato. Não me parece. Me parece que seja um processo de desconexão que vai acontecendo, sabe? De falta de presença que vai acontecendo. Quando a gente tem, ainda quando a gente tem um evento traumático dentro da relação, antes desse evento acontecer, já vinham ocorrendo algumas situações ali, naquele campo. Então, me parece que é muito mais um, um contínuo de nutrição que vai acabando do que um momento exato. Porque a gente não começa a agir com o outro de forma fria do dia para a noite. A gente não começa a olhar o outro sem presença, sem conexão do dia para a noite. Isso vai acontecendo aos pouquinhos. E aí, quando a gente se dá conta, a relação já está mais desgastada. Respondi, Mário. Fernanda está agradecendo. Obrigada, foi maravilhosa essa partilha, muito relevante. Que bom, Fernanda. Que bom. A Kel, Georgina, muito obrigada, maravilhosa. Oh, gente, que bom que vocês gostaram. Mário, que bom que fez sentido, viu? Thaís, quer falar alguma coisa? Maria de Fátima, estão aí com rostinhos para que a gente veja. Sou todo ouvidos. Levantem a mão para a gente ver quem vai primeiro. Thaís, só não consigo te ouvir, Thaís, ainda. Liga o microfone. Queria te agradecer, muito relevante tudo isso. Nossa, super gostei muito. Obrigada. De nada, querida. Que bom que você gostou. Maria, quer falar alguma coisa? Então, Georgina, é comigo, né? Tem É outra com Maria você. por aí, acho que não. Então, eu não conhecia muito da teoria, dessa abordagem, e gostei muito da sua apresentação. Achei extremamente relevante para o atendimento com casais. Eu sou terapeuta de casal já há muitos anos,
e já tinha assim visto pouca coisa sobre, e foi muito bom te ouvir, foi assim as colocações excelentes e é, fez muita conexão com o que eu já faço, né? Então hoje eu estou naquela de buscar cada vez mais ferramentas para ajudar, né, os meus casais, os pacientes que me procuram, porque eu acho que depois de tantos anos de formação, você já a sua preocupação hoje maior é se instrumentalizar, né? Muito mais do que você ficar. Às vezes a gente foca tanto em teorias e abordagens, e sempre foi uma guerra muito grande nas faculdades, isso, né? De você levantar bandeiras, e, e quando a gente pode trazer tudo isso, né, junto, assim, e buscar essas ferramentas com segurança, perceber que a psicologia é tão rica para isso, Uhum. né? E às vezes a gente até minimiza a psicologia defendendo pedaços dela, né? Então foi assim excelente. Vou agora procurar ler mais. Se você puder compartilhar assim uma bibliografia que eu possa dar uma lida para me apropriar mais, até para aproveitar melhor o grupo de estudo. E Uhum. fora isso, só agradecimento mesmo pelo seu compartilhamento, Oh, sua disponibilidade. E é isso. E eu estou obrigada, falando aqui viu? de Recife. De onde você Ah, fala, tô Georgina? pertinho. Eu falo de Maceió, Alagoas. Vou estar em Recife dia Ah, 23 pro Cone Esquemas. ai, Chegar aí que na sua bom! terra. Isso, maravilha, seja bem-vinda. Obrigada, querida. Obrigada, muito Obrigada. obrigada. Alguém mais quer escrever, falar, trazer à tona o que sentiu, as dúvidas que ficou? Fiquem à vontade. Mário, se tiver mais alguma dúvida. Maria Eduarda, Jenny, Fabíola, Kel, se tiver alguma dúvida. Vou esperar vocês um pouquinho antes de encerrar, tá? Avaliem, reflitam. E eu tenho uma boa notícia, viu? Principalmente para Fátima, que é psicóloga, trabalha com casais. Ah, os próximos capítulos, a gente tem mais 4 capítulos, então 2 encontros. Eles vão ser a parte 3 do nosso livro e eles vão ter mais um fundo prático. Então, para você que está buscando mais ferramentas, pode ser que seja melhor para ti daqui para frente, pode melhorar ainda mais para você. Na parte 3, que é essa aqui, Que ótimo. adaptando as habilidades de compaixão ao relacionamento. Então, vai ter muito mais coisa prática, tá? E Maravilha. muito. E esse livro, ele tem umas partes que a autora traz o experimente, que são exercícios e são exercícios lindos de compaixão, que podem ser feitos individualmente ou com casal. Então, é muito rico esse livro, muito rico mesmo. Eu vou Qual colocar o no nome do grupo, livro? é Ah, Compaixão isso. para Casais. É esse aqui, ó. Ah, excelente. Bote, por favor. Certo. Agradeço. Vou colocar ele de novo Tá. e eu vou mandar também mais, acho que 2 bibliografias que eu compartilhei logo no comecinho, viu? Te agradeço muito. De nada, querida. Um abraço para vocês, boa noite e até semana que vem. Um Obrigada. beijinho, tchau.